de onde viemos, para onde vamos, de onde veio o nosso Sol e os nossos planetas, estão com a humanidade desde as primeiras civilizações. A teoria científica mais aceita atualmente é a do Big Bang, aquela que diz que em torno de 13 a 14 bilhões de anos atrás o universo foi formado. É difícil compreender o que aconteceu nos primeiros momentos, porém os astrônomos tiveram conhecimento geral daquilo que se ocorreu nos bilhões de anos seguintes. Eles ainda estudam os 4,5 últimos bilhões de anos, o tempo em que provavelmente se originou o nosso Sol e os nossos planetas, o nosso sistema solar. Desde então, a galáxia, o universo, o nosso sistema solar vem evoluindo, crescendo e expandindo. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre como isso se deu início. Equipados com telescópios, os astrônomos mais modernos puderam ver que o espaço além do nosso sistema solar não estava vazio como pensavam antes. Na verdade, ele era composto por várias nebulosas, várias nuvens. E isso veio então buscando uma ideia já existente. Essa ideia que foi proposta por Immanuel Kant, um filósofo alemão, em 1755, ele sugeriu que o universo poderia ter vindo a partir da rotação de gás e poeira, que a gente consegue ver nesse GIF espiralado uma suposição do que seria essa rotação de gás e poeira. Os gases encontrados nessas nebulosas são predominantemente hidrogênio e hélio, que estão presentes em basicamente tudo, exceto numa pequena fração do nosso Sol. Isso bateu com as descobertas feitas pelos astrônomos, porque esses mesmos compostos são também encontrados em partículas na Terra e nas nebulosas presentes nos tempos atuais. Isso embasou, então, a hipótese da nebulosa. Mas como, então, a partir dessa rotação de gás e poeira, o nosso sistema solar se formou? Essa nuvem difusa que a gente consegue observar aqui, por conta então da força da gravidade, ela acabou atraindo mais a sua massa, se tornando mais densa. Então, a partir da atração desses corpos, ela foi formando então uma forma elíptica. Quando as massas se contraem, elas acabam adquirindo uma rotação. E essa rotação foi se tornando mais rápida, então, e formando, então, essa forma do nosso sistema solar atual. Assim como acontece, por exemplo, com patinadores de gelo. Quando eles juntam os braços, eles conseguem rodar com mais rapidez. Assim mesmo, então, sugere que ocorreu com a hipótese da nebulosa. Ela começou, então, a se contrair e com essa contração ela começou a rotacionar e originar, então, essa forma elíptica. Naquela imagem anterior, você viu que no centro estava formando o amarelinho, que é, então, nosso protossol. Como será, então, que ocorreu a formação do nosso Sol? A partir da força da gravidade, começou a ocorrer um acúmulo de matéria no centro dessa forma elíptica. Esse acúmulo de matéria se tornou mais denso e mais quente, chegando até a milhões de graus Celsius. Então, isso é a formação do nosso protossol, aquilo que é o precursor do nosso Sol atual. Quando ele começou a se tornar tão quente, muito quente, começou a ocorrer fusões nucleares. Essas fusões ocorrem até os dias de hoje. É a mesma reação que ocorre em bombas de hidrogênio. Em ambos os casos, os átomos de hidrogênio se fundem e eles, então, para liberar hélio, eles liberam hélio. Porém, parte dessa reação é convertida em energia e o Sol, então, libera essa energia em forma de luz. Aqui a gente consegue ver nessa imagem, essas setinhas representam a força da gravidade empurrando a matéria para o centro para formar o Sol atual. Porém, nem tudo se tornou o protossol, se sobrou algumas partículas ali ao redor dele. Aquilo que a gente vê na imagem B, que se chama de disco protoplanetário. Planetário a gente já está vendo aí, então, será que vai formar os planetas? Então, aquele protossol deu origem ao nosso Sol atual, que a gente consegue ver aqui na imagem, uma bola de fogo, que ocorre também explosões solares muito quente, que até atualmente a NASA está mandando aí novas expedições para estudarem o Sol. Essa estrela, então, que brilha para os nossos planetas. Vamos ver agora a formação dos planetas? Embora a maior parte da nebulosa tenha sido concentrada para a formação do protossol, sobrou um pouquinho ali no seu redor, aquilo que a gente viu na imagem, que se chama de disco protoplanetário.
Esse disco protoplanetário também se tornou quente, mas ele se tornou quente na parte mais interna, ficou mais denso e mais quente, enquanto a parte mais externa ficou menos densa e menos quente. Através, então, desse disco protoplanetário, começou, então, a ocorrer a formação dos planetesimais, que deu origem ao nosso sistema solar atual com o Sol e os planetas. Mas como que isso ocorreu? Ocorreu através de colisões. Aqui a gente consegue ver corpos de aproximadamente 1 quilômetro começaram a se colidir, formando corpos do tamanho basicamente da Lua, formando então ali satélites. Porém, ao fim do tempo, vários corpos maiores com maior gravidade começaram a se colidir, colisões assim cataclísmicas, e formaram então 8 planetas que compõem o nosso sistema solar. Então, aqui a gente consegue ver, através, então, do fim do colapso dessas colisões, ocorreu, então, a formação do nosso sistema solar atual, o nosso Sol e os nossos planetas. Esses planetas mais próximos do Sol, eles têm composições muito diferentes daqueles que são mais externos do Sol, mais distantes do Sol. Esses planetas mais próximos, eles, por estarem mais próximos ao Sol, são mais quentes e eles têm uma composição mais rochosa, enquanto aqueles mais externos têm composições mais gasosas. Isso ocorreu porque os gases se condensaram e alguns formaram então suas formas sólidas e outros as formas líquidas e acabaram por evaporar. Então, vamos ver sobre os nossos planetas? Quem são eles e como eles são classificados dentro do nosso sistema solar? Aqui a gente consegue ver então aquilo que eu falei, os planetas que estão mais próximos do Sol e os planetas mais externos do Sol, mais distantes do Sol. Então, os mais próximos são conhecidos como planetas interiores, enquanto os mais distantes são conhecidos como planetas exteriores. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são conhecidos como planetas rochosos. E Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são conhecidos como planetas gasosos, gigantes gasosos. Alguns desses planetas podem ser vistos daqui da Terra, principalmente Vênus. Vênus é conhecido como a estrela da manhã, a estrela d'alva. Ele é o primeiro a ser visto e o último a ser visto. Isso porque ele pode ser ali percebido na manhã e ao fim da tarde. Então, por isso ele é conhecido também como estrela da manhã. Ali cedinho você consegue ver Vênus, dependendo também da época do ano e da sua localização e de como estão as nuvens no céu. Então, esses planetas mais rochosos, eles são menores também, por serem mais condensados, mais densos, enquanto Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são mais frios e mais gasosos. Eles são separados por um cinturão de asteroides ali, então, no espaço. Saturno, ele é caracterizado pelo seu anel de asteroides também aqui, mas que se foram puxados pela gravidade e formaram esse anel ao redor dele. Marte ali, também conhecido como gigante vermelho. É interessante a gente conhecer sobre os nossos planetas, porque a gente vê que os estudos deles são importantes. Existem várias expedições atualmente lá em Marte também, porque nesses planetas é estudada a possível origem também de vida, se existe vida nesses planetas e por que a vida se originou especialmente aqui na Terra, através dos gases que estão presentes aqui na Terra. Alguns deles também estão presentes em outros planetas, porém, muitos deles possuem amônia, que é um componente que não permite o ser humano respirar, porque é tóxico. Mas, enfim, esses planetas possuem suas próprias estruturas, suas próprias luas, enquanto aqui na Terra a gente só tem uma. Outros planetas têm 30 luas, 15 luas, 4 luas, vários outros satélites. Aqui a gente consegue ver as imagens reais dos nossos planetas. Na ordem, então, primeiro Mercúrio, nessa forma mais azulada, mais estrelada. Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas, professora, eu achava que Plutão também era um planeta. Plutão ele foi rebaixado na classificação dos planetas. Ele é conhecido como um planetesimal, bem menorzinho, assim como outros grupamentos, como, por exemplo, Sedna. São planetóides ali mais distantes do Sol, fazem parte do nosso sistema solar, mas não são mais caracterizados como planetas. Nossos planetas são só esses 8 aqui, cada um com suas características especiais e diferenciadas. E eles foram formados, então, a partir daquela nebulosa solar
que ficou ao redor do Sol, sobrou então algumas partículas. Essas partículas começaram a colidir e através então dessas colisões, algumas por possuírem gravidade maior, acabaram tendo colisões maiores, cataclísmicas, que deram origem aos nossos planetas. E esses planetas, então, se agruparam no nosso sistema solar. Alguns mais perto, sendo os rochosos, alguns mais distantes, sendo os gasosos. E, então, formou-se e originou-se a nossa Terra, onde a gente consegue ver tanta vida, tanta água, tanta relva, e é onde a gente vive, é o nosso planeta. E é isso. Muito obrigada desde já se você assistiu esse vídeo. É importante a gente pensar também que isso é uma tentativa, é uma hipótese, uma teoria de onde surgiu, de onde veio a nossa Terra, de onde veio o nosso sistema solar, que deve ser entendido como isso também. Novos estudos continuam acontecendo, irão continuar acontecendo. Você também pode fazer parte disso, dessa ciência maravilhosa que é o estudo dos astros do nosso sistema. E eu espero que eu tenha contribuído, que vocês possam ter entendido um pouco mais sobre a origem do nosso sistema solar e nossos sistemas planetários. Até a próxima!